Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a gravação, a correção da prova, no qual vou apresentar as correções de sexta e de sábado e tirar as dúvidas em sala de aula quando nós estivermos presenciais na terça e quarta-feira com os respectivos grupos. Então, a primeira questão na prova de sexta-feira falava que tinha um núcleo com 1,5, né? 1,50 vezes 10 elevado a 15. Só que falou uma informação que dizia o seguinte, que a quantidade de prótons era menor do que a quantidade de elétrons. Isso daí é a resposta da letra A, que fala que isso aqui é uma carga negativa. Então, a resposta da letra A é uma carga negativa. Resposta da letra B pergunta qual o valor dessa carga. Essa carga pode ser calculada com N vezes Q, sendo que a carga depende do número de elétrons, 1,50 vezes 10 elevado a 15, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que nesse caso aqui a carga vai ser 2,4 vezes 10 a menos 4 côlume. Pessoal, de sábado, a carga também continua sendo uma carga negativa. A diferença é que o enunciado está diferente, mas fala a mesma coisa. Ele fala que a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. E isso aqui é uma carga negativa. A resposta para o mesmo procedimento é 1,6, para saber qual é o valor da carga, 10 a menos 19, vezes o valor da carga aqui de elétrons, né, que ele estava considerando, e nesse caso era 2,25 vezes 10 elevado a 12, e a resposta final, 3,6 vezes 10 a menos 7 côlume. A segunda questão pergunta quantos elétrons foram movimentados com uma determinada carga. A fórmula fica o valor da carga que nós estamos considerando dividindo a carga elementar. Para ambos os grupos, o pessoal de sexta-feira, a carga era 35, 10 a menos 6, dividido por 1,6, 10 a menos 19. E esta resposta era 2,18 vezes 10 a 14 elétrons. Na verdade, isso aqui é do pessoal de sábado. Vou colocar em vermelho só para diferenciar. Pessoal de sexta-feira, o valor da carga era 55, 10 a menos 6. Carga elementar permanece a mesma. E a resposta é 3,44 vezes 10 a 14 elétrons.
ou a resposta de alguns, né? 34,4 vezes 10 a 13. Ok? Terceira questão, pessoal, de sexta-feira. Temos duas situações. A primeira que fala sobre uma casa no primeiro andar, casa no segundo andar e a linha de distribuição. O poste, para o pessoal de sexta-feira, está a 10 metros de altura, com 1 metro enterrado. O primeiro piso tem 3,5 metros. O segundo piso tem mais 3,5 metros. Esse total aqui tem 7 metros. Sobra, então, dos 10 metros até a rede, 3 metros. Então, as distâncias que vocês tinham que considerar aqui, para o segundo piso, são os 3 metros. E para o primeiro piso, 6,5 metros. Agora vamos para o pessoal de sábado, né? É só fazer o comparativo e substituir os valores, né? Sendo que aqui, pessoal de sábado, o poste está enterrado a 1,5 metro. Como o poste tem 11, então a altura total dele é 9. A altura da casa, 3. Aqui mais 3. Total 6. E sobra até o topo. Aqui 3,5 metros. E a outra distância, os mesmos 3,5 metros mais 3, que também temos 6,5 metros na segunda distância. E o cálculo para os dois grupos? Primeira coisa que tinha que fazer nos dois grupos era calcular a carga. Por isso que foi fornecido o número de elétrons para os dois grupos, que obedece número de elétrons vezes a carga. O pessoal de sexta-feira, a resposta da carga, 132 vezes 10 a menos 9, ou 13,2 vezes 10 a menos 8, também é a mesma resposta. Só mudou a casa decimal. Pessoal de sábado, a resposta da sua carga, 68 vezes 10 menos 9, ou uma carga de 3,8 vezes 10 a menos 10, alguma coisa assim. Ok? Então, a menos 10 não. Menos 8, né? Não, é menos 10 mesmo. É só fazer essa conferência aqui. É a menos 8 mesmo. Então, uma correçãozinha aqui. Beleza. Independente disso, seguindo com as contas, para o pessoal de sexta-feira e para o pessoal de sábado, a fórmula é a mesma. Tensão dos potenciais que nós queremos calcular é a constante K dividido pela carga, dividido pela distância.
Então, você calculou que o K era 10 elevado a nona. Então, para o pessoal de sexta-feira, ficaria 9 vezes 10 a nona, vezes 132. No meu caso, 132, né, que eu estou considerando também o 10 a menos 9, dividido pela distância, que é 3 metros do poste até mais 3,5, né, que é o primeiro andar. Esse resultado aqui, 182,77. Para o segundo piso, 1.088, né, que é o resultado aí da resposta de 9 vezes 132, dividido por 3. E nesse caso aqui, 396 volts. Pessoal de sábado, a diferença aqui, a carga é outro valor. (68, 10 a menos 9). Dividido também por 3 metros mais 3,5 das distâncias que nós já consideramos. Nesse caso aqui, 94,15. E a outra tensão de 612, dividido por 3,5, 174,85. A quarta questão, tanto para a prova de sexta como a prova de sábado, basicamente são as mesmas perguntas, só que perguntadas de formas diferentes. A pergunta de sexta-feira fala qual é a diferença, o que diferencia, né, uma carga positiva para uma carga neutra, para uma carga negativa. O que diferencia é o número de elétrons. Positiva, nós temos falta de elétrons. Negativa, excesso. E a neutra, números iguais. A prova de sábado pergunta o que é prótons maior que elétrons, que é positiva, e é o mesmo conceito de forma igual. A quinta questão é igual tanto para a prova de sexta como a prova de sábado. E de forma resumida, né, perguntou qual a explicação, né, com as suas próprias palavras, que explica o resultado menor, né? É devido à distância, né, ser inversamente proporcional ao potencial elétrico. E a unidade é o volt, que eu estava esperando como resposta, mas foi considerado aí a resposta que foram dadas de Newton por Coulomb e também foi aceitado. Sexta questão, prova de sexta-feira. Fala da distância do guindaste, né? Então, o procedimento que tinha que fazer na sexta questão, de novo, calcular a carga. Nesse caso, a carga
o número de elétrons era 5,625 vezes 10 elevado à 10ª potência, vezes a carga elementar. Nesse caso aqui, a resposta 9 vezes 10 à nona. Coulomb. Como eu queria saber qual era a distância, então você pegava a fórmula do campo, né? E fazia essa inversão, né? De distância pela tensão para poder ter esse resultado. Então, ficar a distância, a constante K, a carga que nós calculamos, menos 9, né? Dividido pelo potencial que eu falei no enunciado, que seria 50 volts. Então, para o pessoal de sexta-feira, a resposta 1,62 m. Prova de sábado. Perguntou o contrário, qual era a carga? Sendo que eu falei que nesse exemplo, a constante permaneceu o mesmo. E vou só refazer aqui, que eu escrevi errado um detalhe. Tensão, constante, carga e distância. Eu queria saber a carga. Reescrevendo essa fórmula, fica tensão, que é o potencial, vezes a distância, dividido por essa constante. Agora sim. A tensão permanece os 50, né, que é o informativo. Foi falado que era 2,20 m, a aproximação máxima, e a constante K, 9 vezes 10 à nona. Nesse caso aqui, o resultado para esta carga, 12,2 E chegamos à última questão, que foi igual tanto para sexta como para sábado. A 7ª questão, na letra A, pergunta a polaridade, né? Qual é a ativa, neutra, né? Ou negativa. Como fala no tópico, que é os prótons a mais do que elétrons, como os prótons são maiores do que elétrons, nós estamos com uma carga positiva. Letra B pergunta qual é o potencial, desculpe, qual é a carga. Então, a carga é o número de elétrons, 2,58 vezes 10 elevado a 11, vezes 1,6, 10 a menos 19. Temos como resposta final 4,128, 10 a menos 8, Coulomb. Letra C e letra D são questões iguais. A diferença são as distâncias consideradas. Nesse caso aqui, o potencial de A é a carga 9 vezes 10 a nona constante, quer dizer, vezes o valor da carga, dividido na letra A por 1,85 m. Na letra B vai ser 3,10 m. Então, nesse caso aqui, a letra C
O potencial, fazendo arredondado já aqui a resposta, aproximadamente 200 volts. Letra B, letra D, na verdade, né? Mas o potencial B, a resposta aproximadamente 120 volts. Então essa é a correção, né? A resposta, algumas coisas foram consideradas, outras coisas não foram, mas isso daí é a resolução de ambas as provas. As dúvidas serão tiradas na terça e quarta-feira presencial com ambos os grupos. Muito obrigado muito obrigado a todos e bons estudos aí nos próximos assuntos que iremos tratar.